Pode estar na King James. Amém? Versículo de número 12. Amém? Diz assim: o fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará, e o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs. E colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. Semana passada, nós falamos sobre o altar. E hoje nós vamos falar sobre o holocausto. Eu quero, antes de poder ministrar a palavra de hoje sobre o holocausto, ensinar para vocês um pouco a respeito das leis do holocausto, das leis dos sacrifícios. O livro de Levíticos, ele é um compêndio de leis. Se vocês verem em Levíticos capítulo 1, versículo 1, diz assim: o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. O sentido aqui é que, se alguém quisesse oferecer uma oferta, não poderia oferecer a oferta que quisesse, não poderia oferecer como quisesse. Então, quem dava as ordens, quem dava a direção e a instrução da adoração e do culto no Pentateuco, no Antigo Testamento, era Deus, não era o povo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos na Bíblia é que é Deus que conduz e é Deus quem dá as instruções do culto. Então, nós precisamos primeiro entender isso. Então, Deus estabeleceu ofertas diferentes, e uma das ofertas era chamada oferta queimada, em algumas traduções. Em outras traduções é chamada de holocausto. O que era essa oferta? Era uma oferta que era oferecida tanto pelos sacerdotes, pelos levitas, por aqueles que trabalhavam no templo, quanto era oferecida pelo povo. Então, os sacerdotes, eles deveriam oferecer 2 vezes por dia, todos os dias, uma oferta de manhã e uma à tarde, em formato de holocausto. Então, e o povo também, durante o dia, trazia essa oferta de holocausto. Como funcionava essa oferta? Deus diz primeiro que deveria ser do gado, um boi ou uma cabra, e quem tinha condições, posses, muito pequenas, eram pobres, poderiam oferecer uma ave. E a ave deveria ser uma pomba ou um pardal. Não poderia ser um corvo. Não poderia ser qualquer árvore. Deveria ser uma árvore também, ave. Eu falei o quê? Árvore. Desculpa, queridos. Não poderia ser qualquer ave. Deveria ser a ave que Deus havia definido. Porque havia aves que eram chamadas de limpas e aves que eram chamadas de impuras. Aves puras e impuras. E como funcionava? A pessoa trazia o animal dela na porta, na entrada, o boi, colocava a mão sobre a cabeça, apoiava a mão sobre a cabeça e provavelmente a Bíblia não traz esses detalhes, mas acredita-se que a pessoa fazia uma oração ali. Ela declarava algumas palavras, dizendo: talvez esse é o meu animal que eu ofereço em meu lugar, e aí o sacerdote ouvia aquelas palavras. Por que acredita-se, que era falado? Porque o salmista Davi, ele fala das orações enquanto ele ia entregar as ofertas queimadas dele nos Salmos. Então não relata essas orações em Levíticos, mas Salmo, quando Davi escreve, por
por exemplo, o Salmo 51, lá nos Salmos, Davi fala que ele entoa a Deus palavras quando ele vai fazer o sacrifício dele. Então a pessoa fazia essa oração sobre a mão da cabeça e levava o animal até a frente ali na presença de Deus. E aí vinha a hora, né, que era a hora do açougue, tinha que sacrificar o animal. Quem sacrificava o animal, vocês acham? O sacerdote ou o próprio dono do animal, o ofertante? Quem vocês acham? Quem acha que é o sacerdote, levanta a mão. Quem acha que era o próprio ofertante, levanta a mão. Era o próprio ofertante, o dono do animal. Ele era aquele que sacrificava o animal. Agora, o sangue era coletado pelo sacerdote. O sacerdote coletava o sangue, porque não deveria desperdiçar o sangue. O sacerdote levava o sangue até a base lá do altar, colocava nas 4 pontas, e enquanto isso, aquela pessoa que levou o animal, ela tirava o couro do animal, cortava o pescoço do animal e cortava ele em pedaços, e tirava toda a parte interna do animal. E depois, a pessoa tinha uma pia que ficava para o lado de fora, e a pessoa pegava na pia e lavava as partes internas sujas do animal, e também, vocês vão ler lá em Levíticos, que lavava as pernas traseiras, que provavelmente estavam sujas com excrementos do animal. Então, depois que estava todas as partes internas e todas as partes do animais limpas, a pessoa entregava essas partes limpas para o sacerdote, que levava essas partes e colocava no altar. E enquanto a pessoa estava cortando e limpando, o sacerdote deveria colocar lenha no altar para que ele estivesse muito quente depois que a pessoa terminasse de fazer a preparação do animal. Vocês entenderam? A diferença era com a ave, tá? A ave era o sacerdote que fazia todo o processo. Deveria se arrancar o papo, todo o interior, e abrir ele como se fosse um galetinho para colocar em cima do altar. Era essa forma que era feito o culto, o sacrifício. A gente fala assim, meu Deus, pastor, é até difícil para a gente imaginar a situação, né? Mas dentro da cultura, queridos, assim era feito, e também tinha uma questão de revelação espiritual. Vocês lembram bem quando a Bíblia diz que o mundo estava caído. Na época de Noé, diz que todos os pensamentos do homem eram voltados para o mal, e tudo que o homem fazia era voltado para o mal. Olha só, coloca por favor na tela, Gênesis 6, 20. Desculpa, 5. Gênesis 6, 5. Versículo 5. Diz assim: E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. Então, Deus viu que a maldade humana era tão grande, todos os pensamentos do homem eram voltados para o mal. Ou seja, em tudo o homem via uma oportunidade para praticar uma maldade e ter uma vantagem própria. Causar mal para o próximo. E espalhou-se na terra essa maldade, a ponto de a terra não ser um local mais seguramente habitável. A gente não procura morar em lugares seguros? Por quê? Porque nós vamos vendo aonde há um bairro, aonde há uma comunidade, aonde há pessoas violentas, pessoas dadas ao álcool, às drogas e a todo tipo de maldade, nós nos sentimos com medo e vulneráveis em locais assim, não é? Então pense que
né, a Bíblia está dizendo que não havia lugar para ir, porque em todos os lugares havia pessoas maldosas. E aí Deus, então, vai limpar, fazer uma limpeza na terra e manda o dilúvio. E o dilúvio, então, mata praticamente toda a humanidade, reservando apenas Noé e sua família. Depois, né, agora pense comigo, como estava o coração de Deus? Deus, será que estava em paz, tranquilo, como se ele estivesse pescando, enquanto os anjos, né, Deus está pescando em paz e o anjo fala, ó, o dilúvio está matando todo mundo. Será que Deus estava num spa, tranquilo, enquanto o dilúvio estava acontecendo? Ou a Bíblia diz que o coração de Deus estava apertado? Que Deus fez isso porque ele estava não somente triste, mas ele também estava chateado, bravo, vamos dizer assim. É o que o texto diz aqui, ó. Os pensamentos do seu coração era vil continuamente, o versículo 6. Arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem, e isso afligia em seu coração. Então, Deus tem coração? Não. Deus não é homem. Mas o texto aqui usa uma metáfora humana para explicar algo. Ou seja, o que estava acontecendo com Deus é usado algo que acontece com a gente para a gente poder entender. Então o texto está dizendo que Deus estava passando por uma aflição no coração por conta disso. Depois, por que eu estou falando isso? Porque depois do dilúvio, né, depois de Deus salvar, reservar a família de Noé, diz que Noé encosta, né, estaciona a arca no Monte Ararat, desce do monte e ele constrói um altar e ele vai sacrificar nesse altar, Noé. E lá em Gênesis 8, versículo 20, diz assim: E Noé construiu um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Oferta queimada aqui é o holocausto, a mesma que foi feita, que eu disse para vocês que era feita lá no templo, no tabernáculo. E diz que ele pegou então todo tipo de animal limpo e ave limpa. E aí o que aconteceu? Ele queimou os animais no altar, e o versículo 21 diz o seguinte: E o Senhor cheirou um aroma doce. O Senhor cheirou um aroma doce. Queridos, Deus não cheira o aroma doce. Deus não cheira o perfume que a gente passa para vir para a igreja. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando queimou, subiu aos céus a fumaça daquele animal e Deus sentiu o cheiro do aroma suave. Não é o cheiro da carne, mas é o que estava implícito naquele sacrifício. O contexto, a palavra original aqui no hebraico significa que aquele cheiro trouxe paz para o coração de Deus. Lembra que Deus estava com o coração aflito? Então aquele sacrifício agora apaziguou, pacificou o coração de Deus. E Deus, então, com um coração pacífico, aí ele continua dizendo essas palavras. E o Senhor disse em seu coração. Falou para Noé ou falou para ele mesmo? Para ele mesmo. Falou em seu coração. É como que Deus estava aflito e tendo um pensamento. Depois do aroma suave, o aroma mudou o pensamento de Deus. Vocês estão entendendo? Qual foi o pensamento que mudou? Diz assim, que em seu coração, eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como fiz. Enquanto a terra permanecer, tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então, o sacrifício de Noé,
Ele fez com que Deus fizesse uma aliança de não mais ferir e não mais amaldiçoar o homem por causa do pecado. Então, Deus faz aqui que ele não enviaria um outro dilúvio, não haveria uma outra destruição em massa. Por quê? Porque o sacrifício de Noé, apaziguou o coração de Deus, a aflição que estava no coração de Deus. Aqui, então, vocês estão entendendo? Então, nessa forma, agora, por que que o sacrifício tirou essa aflição, apaziguou o coração de Deus? Será porque Deus gosta do cheiro de churrasco? É o cheiro da carne do animal que muda o coração de Deus? Não é o animal. O que Deus viu aqui foi a oferta do animal, foi uma oferta de entrega no lugar de outras pessoas. Essa oferta aqui é uma oferta de sangue, de morte, no lugar de outras pessoas. A gente ouve desde que somos pequenos, a gente ouve na igreja, mas talvez muitas pessoas não entendem, não compreendem. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte. Então, a primeira coisa que é universal é que todos nós somos pecadores. Não tem como nós olharmos para a direita, para a esquerda e dizer, olha, essa pessoa é mais pecadora do que eu, essa pessoa é mais pecadora do que eu. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então só não é pecador quem não vai morrer. Se tem alguém aqui no nosso meio que não vai morrer, essa pessoa não é pecadora. Agora, se algum de vocês aqui um dia vai morrer, a triste notícia que eu tenho para te dar é porque você é um pecador ou uma pecadora. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. O que é o salário, gente? Não é a recompensa do nosso esforço mensal? Que a gente quer tanto receber, às vezes a gente quer até adiantar. Quem quer adiantar o salário do pecado aqui? Quem quer? Quem quer vale do salário do pecado? Esse salário a gente não quer. Mas pode ter certeza que todos nós trabalhamos bastante por esse salário. E está sendo reservado para nós um pagamento. E o dia do acerto do nosso salário vai chegar. Para todos nós. Então, isso é universal e Deus sabia disso. Porque Deus disse para o homem, para Adão, o dia em que você comer, certamente você morrerá. Adão comeu. A mulher comeu, deu para Adão. Ele morreu na hora? Não. Então pode pensar, será que Deus mentiu? Às vezes a gente acha que o que Deus fala não acontece, a gente acha que nunca vai acontecer. Mas o que Deus falou vai acontecer. Não importa se é hoje, amanhã, passando 5, 10, 20, 30 anos, mas se Ele falou, vai acontecer. E chegou o dia do acerto de contas para Adão, e Adão se foi. Se vocês lerem Gênesis capítulo 5, diz lá, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Aí o filho dele viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Aí você vai vendo toda a descendência de Adão. Viveu, teve filhos e morreu. Morreu, 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 morreu. A morte reinou, o apóstolo Paulo vai dizer. Depois que o pecado entrou no mundo, a morte reinou. Então agora, Deus vai resolver o problema da morte. Por quê? Porque as pessoas têm medo da morte. E Deus quer que as pessoas não tenham medo da morte. Porque Deus quer ensinar que Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, Ele é maior do que a morte. Jesus disse para uma das irmãs de Marta e Maria, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Quando Jesus fala de Lázaro, ele diz o seguinte: o meu amigo está dormindo e eu vou lá acordá-lo. Então Jesus não trata a morte como fim, não trata a morte com desespero. Para Jesus a morte é aquele soninho que você tira depois do almoço quando você enche a barriga, sabe? Aquele bem gostoso. É assim que Jesus trata a morte. Então Jesus é o Senhor da vida. Só que o problema não é a morte. O problema é o medo da morte. Porque o medo da morte nos paralisa de viver. O medo da morte nos paralisa de confiar em Deus. O que o Senhor não quer é que a morte, o medo da morte nos impeça de obedecê-lo. Então Ele quer nos ensinar que nós podemos viver para Ele, obedecê-lo e não temer a morte, que a morte não pode nos parar. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Foi despedaçado. Aguilhão significa corrente, significa aquilo que prende. Paulo está dizendo: morte, você não tem mais força, você não tem mais poder. Quando eu era criança, eu tinha medo de você. Quando eu era criança, você era um bicho papão para mim. Agora eu não tenho medo mais de você, porque eu cresci em Cristo. Portanto, o que Jesus faz, ele vai dizer o seguinte: ele vai curar do coração da humanidade o medo da morte. E a Bíblia vai dizer que o principal medo da morte é o pós-vida. Esse era o principal medo da morte. Em Hebreus vai dizer que as pessoas têm medo de o que virá depois da morte. Para onde eu vou depois da morte? O que será de mim depois da morte? Então as pessoas procuram viver uma vida perfeita, uma vida que agrada, uma vida que faz o bem, uma vida que ajuda, uma vida para quê? Para ser aceita por Deus no céu, nos lugares celestiais. É como que a gente tenta comprar a nossa passagem pelas nossas boas obras. Mas a triste notícia que a Bíblia dá é que a passagem de entrada no céu não está à venda. Essa é a má notícia que eu tenho para dar para todos vocês. Não dá para comprar a passagem para entrar no céu. Agora, a boa notícia, sabe qual que é? A passagem é gratuita, está sendo dada de graça. Você não precisa pagar nada. Ah, pastor, então é só ir lá e pegar a minha passagem? Sim, é só ir lá e pegar. Então depois eu posso então pegar a minha passagem e fazer o que eu quiser. Bora para a vida, bora para o mundo, aprontar, fazer as coisas erradas. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que só encontra o guichê da passagem da vida quem tem um coração transformado. Então, se você alcançar o guichê para pegar essa passagem, significa que quando você sair desse guichê, você já não é mais a mesma pessoa. Você já não vai voltar mais para os mesmos lugares. Você já não vai ter mais os mesmos palavreados. Você não vai frequentar mais os mesmos lugares. Porque você encontrou a vida. Ou melhor dizendo, obrigado, Senhor, a vida te encontrou. Você foi encontrado por Ele. Portanto, Jesus vem resolver o problema do medo da morte. Como que Ele resolve o problema do medo da morte? Queridos, parece que não, é que eu estou dando uma volta para ensinar o holocausto para vocês. Eu vou chegar no holocausto. O problema da morte, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que Deus, ele precisava ser justo e justificador daquele que tem fé em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3. O que é ser justo e justificador? Isso é um paradoxo, parece ser impossível. Então imagine, eu já contei essa história, alguns já conhecem, talvez outros não. Mas imagine que você chega na sua casa e um bandido entrou lá e assassinou alguém da sua família. Aí a polícia chegou e prendeu ele. Foi pego ali no ato. Foi preso. Chegou o dia do julgamento. O juiz está lá, você foi ver o julgamento.
E o juiz fala assim: olha, você foi pego no ato e você cometeu um assassinato. Você é culpado do assassinato dessa pessoa. Mas como eu sou um juiz bondoso, um juiz misericordioso, eu vou te libertar. Você pode sair pela porta da frente do tribunal. Como que você vai se sentir? Você vai falar o que daquele juiz? Tem um juiz injusto aqui. Tem um juiz aqui que não faz justiça. Agora pense, todos nós chegamos diante do tribunal de Deus. O Senhor Deus, Ele é o justo juiz. E a Bíblia diz que o salário do nosso pecado é a morte. Então chegamos diante do altar do tribunal de Deus e está sobre nós uma placa, escrito o quê? Culpados ou não culpados? O que vocês acham? Culpados. E aí e se Deus faz o seguinte: não, mas são tudo meus filhos, são tudo crente, são tudo cristão, são tudo gente boa, podem sair, eu perdoo vocês, porque eu sou Deus, eu faço o que eu quero. É justo? Que a criação ia dizer de Deus? Que ele é um juiz justo ou que ele é um juiz injusto? Injusto. Portanto, a Bíblia diz que Deus precisa ser justo, que ele condena o culpado, e ele precisa ser justificador, misericordioso, que absolve o culpado. Então, como Deus condena o culpado e absolve o culpado ao mesmo tempo? Entenderam o evangelho? E aí entra Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele morreu em nosso lugar. O castigo que nos dá a paz estava sobre Ele. É como que você chegou lá no tribunal, o juiz está dizendo o seguinte: você é culpado, porque você matou, você foi pego no flagra e você está condenado. Mas como eu sou um juiz bondoso, um juiz misericordioso, eu vou chamar aqui o meu filho. Aí entra o filho do juiz. E o juiz fala: aqui está o meu filho não cometeu assassinato algum, o meu filho não fez nada, mas o meu filho vai cumprir os 30 anos de cadeia no teu lugar. Porque o teu crime precisa ser condenado, o seu crime precisa pagar pelo que você fez. E o meu filho vai pagar no teu lugar. Então, para que você não fique 30 anos na prisão, o meu filho vai ficar na prisão no teu lugar. E aí, como todos nós somos pecadores, a gente olha para o juiz e fala: e esse bandido? Ele vai voltar a cometer crimes, vai soltar ele na sociedade de novo? O que você vai fazer com ele? Aí o juiz fala assim: agora esse bandido eu vou levar para minha casa. Eu vou adotar ele, ele vai ser o meu filho. E eu vou ensinar ele a ter modos. Eu vou transformar ele e vou entregar para a sociedade uma nova pessoa. Esse é o evangelho. Então nós éramos os bandidos e culpados. Jesus morre no nosso lugar e Deus fala: e você a partir de hoje é meu filho. Você vai para minha casa e eu vou transformar a tua vida. Vocês lembram quantos pecados nós fazíamos e cometíamos abertamente, sem vergonha nenhuma, e hoje a gente não comete mais? Falávamos palavrão, hoje a gente não fala mais. Usávamos roupas que hoje a gente tem vergonha de usar. Éramos pessoas espalhafatosas, briguentas, gostávamos de chamar a atenção, mentíamos, fazíamos tantas coisas que hoje temos vergonha. Sim ou não? Parece que a casa do juiz muda a gente por dentro, não muda? Então hoje nós estamos na sociedade novamente como novas pessoas. Pastor, aonde está o holocausto? Vocês lembram que o holocausto era o animal morto? Agora a Bíblia diz então que o salário do pecado é a morte, nós deveríamos morrer. E aí Jesus morreu no nosso lugar. Então Jesus, ele é o holocausto, ele é o animal.
no contexto da palavra, a metáfora que eu trouxe para vocês, que foi sacrificado em nosso lugar. Efésios capítulo 5. Versículo 1 diz assim: sede, pois, seguidores de Deus, como filhos queridos. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então Jesus, ele foi e sacrificou, se entregou por nós, e o sacrifício, a obediência de Jesus, por amor a nós, subiu aos céus como cheiro de aroma suave. E assim como o sacrifício de Noé apaziguou a aflição do coração de Deus, o sacrifício de Cristo apaziguou o coração de Deus a respeito das nossas vidas. É por isso que Jesus disse que um caminho foi aberto para mim e para você. Jesus morreu, ele vem para mim, vem para você e fala assim: pode ir, pode falar com ele que ele tá feliz. Ele não está bravo, ele não está nervoso, ele não está. Você fala assim: mas olha o que eu fiz, eu quebrei a janela, eu só quebro, tudo que eu toco quebra nessa casa. Vai lá, fala com ele. Ele está em paz. Por quê? Porque eu restaurei tudo aquilo que você quebrou. Eu restaurei tudo aquilo que você destruiu. Portanto, o holocausto, ele muda, ele abre o relacionamento com Deus. Tudo é por relacionamento, queridos. Tudo que nós fazemos é por causa de relacionamento. Nada é mais importante para Deus do que a própria presença dele nas nossas vidas. Queridos, o que é melhor? As bênçãos de Deus ou Deus que abençoa? O que é melhor? As provisões de Deus ou o provedor? O que é melhor? As promessas de Deus ou aquele que cumpre as promessas? Portanto, tudo que Deus faz é para restaurar o nosso relacionamento com Ele. O problema é que os nossos olhos brilham demais com as bênçãos dele, que a gente troca o doador dos brinquedos pelos brinquedos. Nós devemos estar sempre firmados em Deus. Então, quando nós entendemos os holocaustos, significa então que a nossa vida vai agora começar a apresentar diante de Deus sacrifícios que cheiram aroma suave diante de Deus. São sacrifícios que Deus sente o cheiro e Deus fala assim: agora eu vou abençoá-la, eu vou andar com ele, eu vou cuidar dele, eu vou estar com ele. Mas aí você pensa assim: pastor, mas o que é os sacrifícios que Deus quer? É meu tempo? É meu dinheiro? É eu estar enfurnado na igreja? É eu ir para o campo missionário? Cada pessoa, Deus tem um chamado específico. Essa parte eu vou falar depois. Mas o que a Bíblia fala para todos nós são sacrifícios de louvor. Sacrifícios de gratidão. Então não vamos nem falar dos sacrifícios de outros. Vamos começar desse que é fácil. Que é nesse que a gente mais tropeça. É você dar graças. Que nós somos gratos a tantas coisas e às vezes deixamos de agradecer a Deus. A gente agradece homens, agradecemos
espíritos, agradecemos os anjos, agradecemos santos, mas não agradecemos a Deus. A gratidão, ela deve ser toda a Deus e de tudo. A saúde, glorificado, graças a Deus. O alimento, graças a Deus. A refeição, graças a Deus. Mas sabe, irmãos, eu vou além. Porque é fácil agradecer a refeição quando tem e quando não tem a refeição. E a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo. Tudo. Vocês lembram quando Jesus estava ministrando a palavra e aí fala que veio uma multidão. Cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Naquela época, quantos bacurins vocês acham que tinha uma mulher, uma família? Não tinha preservativo, não tinha televisão. E outra coisa, eram os filhos que trabalhavam na plantio da casa. Então pense que era 5.000 homens, fora mulheres, era uma multidão chutando baixo, de 15.000 para cima. Então agora pense, chega uma multidão de 15.000, os discípulos de Jesus tinham uma bolsa que eles carregavam dinheiro, que eles compravam comida para eles. Eles quem? Os discípulos de Jesus. E já eram 12 discípulos mais Jesus. Mas eu acho que também devia ter outros que sentavam junto. Então pense que só para alimentar as quase 12, 15 bocas de Jesus e os discípulos, já precisava de um valorzinho bom, sim ou não? Já pensou alimentar com café da manhã, almoço e janta, 13 bocas todo dia, 14? Então eles tinham uma bolsa, um alforje, que carregava o dinheiro. E aí chegou os discípulos de Jesus e falou assim: Senhor, vamos dispensar a multidão, porque vai começar a escurecer e o local que nós estamos é remoto, não tem, aí eles não têm como comprar comida. Então vamos acabar o culto mais cedo. E aí a gente manda eles embora para eles ir comprar comida no caminho. E aí Jesus... será que Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte: dá vocês eles de comer. Dá vocês. Primeiro, os discípulos falam assim: nem que tivéssemos tantos denários, como é que iríamos alimentar essa multidão? Então Jesus pede para os discípulos alimentar as multidões. Jesus pediu algo possível ou impossível naquele momento? Impossível. Jesus já pediu algo impossível para você alguma vez? Alguns de vocês devem estar pensando: pastor, não é que eu achei que era o diabo, pastor. O senhor falando agora, eu estou começando eu achei que era do inimigo. Pode ter sido Jesus. Jesus costuma fazer isso, pedir coisas impossíveis. E aí, os discípulos de Jesus ficaram pasmos e Jesus, um dos textos diz que um menino chegou. E aí o menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que a gente tem é isso. Jesus pede algo impossível para você e você olha na conta bancária e só tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí você fala assim: só tem 5 pães e 2 peixinhos, será que dá? O que Jesus fez com 5 pães e 2 peixinhos? Ele levantou aos céus e ele falou assim: Pai, envia para os 10.000. Foi assim a oração de Jesus? Ele deu graças, ele agradeceu. A gratidão de Jesus, será que foi só pelos 5 pães e 2 peixinhos, ou Jesus agradeceu pela multidão de barriga cheia? Será que quando Jesus orou, ele falou assim: Pai, grato, mas o coração dele era grato pelos 5 pães e 2 peixinhos, ou ele levanta os 5 pães e 2 peixinhos e fala assim: Pai, gratidão, obrigado por alimentar essa multidão. Segurando 5 pães e 2 peixinhos na mão, ele já agradece por toda a multidão.
Eu não sei vocês, mas eu acho que o meu Jesus é do segundo tipo. Sabe por que Jesus é do segundo tipo? Porque ele entrega nas mãos dos discípulos depois para servir a multidão. Aí eu pergunto para vocês, o texto fala que Jesus entregou cestos cheios na mão deles e eles saíram com os cestos cheios? Ou entregou só os pedacinhos dos 5 pães e 2 peixinhos? Eles saíram sem o milagre. 5 pães e 2 peixinhos, os pedaços que Jesus deu. E Jesus fala assim, então agora vai servir. Aí você olha para Jesus e faz a matemática, né? É isso mesmo? Jesus é isso mesmo, vai servir. Eles não entenderam como, nem porque eles simplesmente obedeceram Jesus. E enquanto eles obedeciam, o pão não deixava, nunca acabava. Então, o milagre tomou vida na mão dos discípulos. Porque eles obedeceram e porque eles creram, eles viram a glória de Deus. Então, Jesus nos testa a nossa fé. Às vezes ele entrega 5 pães e 2 peixinhos e fala, faz. Mas Senhor do céu. Então ele fala assim, vai, faz a tenda. Põe a tenda, mas Senhor. Lembra ano passado? Que será de nós? E quando a gente põe a mão, parece que as coisas tomam vida e vão acontecendo, vem de onde a gente não espera. E quando vê, está pronto, está terminado. Queridos, tenham coragem. Os milagres não acontecem para quem não trabalha, para quem não faz. Se você cruzar os seus braços e falar assim, Senhor, faz um milagre, o milagre não vai acontecer nunca. Agora, quando você começar a trabalhar como se o milagre já estivesse no seu bolso, esperando o milagre, ele vai acontecer no meio do caminho enquanto você faz. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Conversa com o obreiro lá na porta, depois a gente procura o senhor, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Portanto, queridos, é necessária a fé. Esse relacionamento que nós temos com Deus, Ele comprou para nós. Lembra que eu falei para vocês, eu já encerro aqui, que o holocausto, ele prepara o caminho para que nós possamos andar com Deus. E todos esses milagres que eu falei aqui, só vêm de quem anda com Deus. E eu termino dizendo que os milagres, ele é fruto de andar com Deus. A gente não anda com Deus pelos milagres, a gente anda com Deus por causa de Deus. Os milagres é fruto e resultado de andar com Deus. E os milagres quem faz é Deus, na hora que Ele quer, como Ele quer, para a glória dEle. Amém? Senhor, que essa palavra que foi ministrada, Senhor, possa entrar no coração da Tua igreja e do Teu povo. Que eles possam entregar a Ti, Senhor, o sacrifício de louvor deles, os holocaustos de cada um deles. E eles venham ter uma vida, Senhor, na Tua presença. Só o Senhor sabe o que cada um deles está passando, está vivendo. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor os abençoe. Conduza o Senhor a andar no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.